Fala, memes! Na aula de hoje eu explicarei um pouco melhor como de fato funciona o sistema de mineração do Bitcoin. Será que vale a pena minerar Bitcoin utilizando computadores residenciais? E quando foi que surgiu a mineração e como que funciona de fato, Isso que mantém a rede, utilizável e também faz tanto a segurança e a validação de qualquer transação dentro da rede. Começamos com o fato de como a blockchain do Bitcoin é uma rede descentralizada, qualquer pessoa pode sim ajudar e prover força computacional para a rede do Bitcoin. Atualmente, as máquinas que mais são utilizadas são os ASICs, que seriam circuitos integrados específicos de aplicativos, no qual a única funcionalidade dessas máquinas sim é para poder minerar Bitcoin. Existe de várias empresas, São máquinas bem caras, algumas mais antigas você encontra aí na faixa de 10, 15, 20 mil, e tem máquinas dessa que uma única ultrapassa o valor aí de 50 até 100 mil reais. Mas você não precisa apenas minerar com essas máquinas, são as que dão mais retorno mesmo, que tem esse alto custo de investimento. Tem também as placas de vídeos, Então, ou seja, caso você possua um computador, você, dependendo da sua placa de vídeo, é claro que já vou deixar aqui a minha opinião bem sincera sobre o fato de mineração. Eu acho que tem formas mais, digamos, úteis e mais fáceis de você conseguir ganhar dinheiro com criptomoeda do que minerando, Claro que é todo um risco, eu nunca minerei, mas atualmente, cada vez que passa com a evolução da tecnologia, são lançadas tantas novas placas de vídeos, novos ASICs, fazendo com que os antigos não tenham mais o mesmo, digamos, a mesma potência, E a rede crescendo fica cada vez mais difícil minerar. Então, você pode estar fazendo uma pesquisa, eu vou deixar até um site no qual você pode fazer o cálculo, desse valor computacional, porque tem um fato energia, o gasto energético, então é preciso colocar bem no papel, numa planilha, para ver se vale a pena. Mas, de fato, quem minera os bitcoins são as fazendas de mineração. E falando um pouco sobre o cálculo matemático bem complexo que é feito para descobrir o número nonce, que eu expliquei na aula anterior. Caso você não tenha assistido essa aula, convido a assisti-la, a primeira aula deste módulo, que eu falo um pouco melhor como funciona o Bitcoin e a blockchain. E aqui eu deixei uma forma bem simplificada para poder te explicar novamente. O sistema de mineração, ele funciona com os mineradores, toda a rede computacional, tentando descobrir os números que, o nonce que vai fornecer o hash daquele bloco. Então, eu deixei aqui a questão de um cadeado, de 3 combinações e 4 combinações, porque eu deixei até uma pergunta aqui, se cada vez a rede fica mais potente, não seria, no caso, para ser mais fácil minerar um novo Bitcoin, durar menos do que 10 minutos, que normalmente é feito a criação de um novo bloco. E no caso, a rede ela é uma rede muito inteligente, que o Satoshi, na criação, ele já colocou que a cada 2 semanas é refeito esse cálculo. Então, quanto mais força computacional tiver dentro da rede do Bitcoin, mais difícil é esse cálculo. Então, mais difícil é para poder descobrir, digamos, o nonce, o número do bilhete premiado, que dá direito a quem minera de ganhar os bitcoins referentes àquele bloco. Então, deixa aqui do cadeado, de certa forma, para você entender. Então, vamos supor que existem atualmente 10 milhões de máquinas tentando minerar Bitcoin. Então, vai ser um cadeado de 3 combinações, e a partir do momento que esse número aumenta, a própria rede vai fazer esse cálculo, essa verificação, dificultando mais ainda. Então, é como se passasse para 4 combinações de números, ou seja, fica mais difícil ainda minerar. Então, quanto mais força computacional, mais segura e também mais difícil é a mineração. Mais vai necessitar de ter uma placa, um ASIC melhor para você conseguir minerar. E esse cálculo matemático e complexo é bem difícil de descobrir, São milhões e milhões de tentativas de conseguir identificar o número nonce que leva ao hash daquele bloco. E é uma solução, eu deixo aqui esse cubo mágico como exemplo, Quando a gente pega um cubo mágico aqui sem estar resolvido, parece bem complicado de resolver. Mas quando ele já está solucionado, fica bem fácil fazer essa verificação através das cores.
é um pouco parecido com a mineração do Bitcoin. É um cálculo complexo de ser feito, mas quando é feito é bem fácil fazer a validação para assim não ter qualquer tipo de burlação dentro da rede. E no caso aqui eu peguei esse gráfico aqui de pizza que mostra algumas das fazendas de mineração que possuem maior força computacional para a rede. Então aqui, por exemplo, a Funde usa. No caso, esse gráfico, quando você estiver assistindo, vai estar desatualizado porque acontecem mudanças praticamente diárias, né? Ela tem 18,95% de força computacional, ou seja, como se fosse a cada 100 bitcoins ela conseguisse minerar em torno de 19. É claro que não é feito assim esse cálculo, é apenas para você entender. Então, você tendo interesse em minerar, você precisa minerar de certa forma para alguma das mineradoras, né? Emprestar a sua força computacional para elas, que assim você vai ganhar, né, uma quantidade de acordo com aquela força que você fornece para essas empresas. Mas como eu já reforcei, né, tem formas melhor e mais fácil de ganhar dinheiro com criptomoedas, mas caso você tenha interesse, né, existem assim inúmeros tanto sites e vídeos na internet que falam mais detalhado sobre mineração. Mas no caso, principalmente se você estiver pensando em minerar em um ciclo de alta, tome muito cuidado, pois você pode acabar perdendo dinheiro. E todas aquelas pools de mineração são quem fornece a força computacional para o funcionamento da rede do Bitcoin. Você pode ver aqui, na verdade, começou a funcionar em 2009, né, quando o Satoshi minerou o primeiro bloco. E você pode ver aqui o gráfico preto seria o preço do Bitcoin e aqui em laranja o hash rate, que é a força computacional. Com o passar dos anos, cada vez tem tido mais e mais força computacional. É claro que esse aumento não é só devido a ter mais pessoas minerando, mas também com a evolução da tecnologia, tendo máquinas mais potentes, né, que têm um custo menor, consequentemente vai ter mais ainda força computacional. E é algo bem interessante de se ver, quando são ciclos de alta, normalmente ocorre um maior interesse na mineração. Você pode ver aqui, ó, no ciclo que começou ali no final de 2016 e foi até o final de 2017, existia aqui bastante interesse na mineração e depois veio uma forte queda, né, no ano de 2018, quando veio uma correção do Bitcoin. Em 2019, com uma nova alta, novamente veio, né, ou seja, está subindo de preço, as pessoas querendo minerar, querer ganhar, né, frações de Bitcoins, aumentou novamente. E em 2021, mesmo no ciclo de alta, teve uma grande queda. E por que dessa queda? Como a China fez o banimento da mineração, né, ela considerou ilegal fazer a mineração, muitos mineradores tiveram que desligar as suas máquinas e fazer a migração para outros países. Alguns países hoje que possuem a maior quantidade de fazendas de mineração é os Estados Unidos, Cazaquistão, Canadá, Rússia. É claro que sempre vai variar, pois os mineradores sempre correm atrás de energia barata, né? Porque quanto mais barata for a energia, mais eles vão conseguir ter lucros na mineração. E você pode ver que 2021 teve uma queda, mas novamente teve uma forte alta, né? Mas no ano de 2022 também acabou tendo um pouco de queda devido à baixa do ano inteiro, né? no valor do Bitcoin, mas novamente quando tiver um forte ciclo de alta, com certeza essa taxa aumentará mais e mais ainda. E aqui tem a imagem de um bloco minerado, né, pela Antipool, que é uma fazenda de mineração que tem grande, né, parte da força computacional. Na época ainda era 12,5 bitcoins por bloco, né, que está o Nonce, que foi o número premiado que fez essa fazenda de mineração conseguir descobrir, né, e localizar esse hash. Aqui tem o previous block, né, que seria o bloco anterior, o hash anterior, como foi feito toda a verificação, tudo certinho, né, todas as transações são colocadas dentro desse bloco que estavam pendentes, né? No caso, até na aula anterior, eu falei igual no caso de comprar e vender, e não necessariamente seria apenas assim. Então, no caso, vamos supor, você comprando em uma corretora, não ocorre uma transação na maioria dos casos de Bitcoin. Isso normalmente ocorre mais quando você saca de uma carteira para outra, né? Que aí sim, de fato, que o Bitcoin vai ser transicionado dentro da rede. Então, essas transações que ficam pendentes, né, o próximo bloco faz a validação e coloca, digamos, tudo dentro desse bloco, né, todas essas informações, e praticamente é impossível de fazer qualquer alteração. E aqui na imagem, né, você pode ver o número de transações, a data também de 2017, como teve o halving em 2020, que
foi diminuído para 6,125, né? Acabou tendo essa recompensa diminuída, né? O volume aqui também de taxas, né? Mais ou menos deu aí 1,41 de taxas em Bitcoin durante aqueles 10 minutos. Acaba não sendo tanto, né? Se formos parar para pensar com o valor do Bitcoin atual. O número também da dificuldade, né, de ser encontrado o nonce e algumas outras informações complementares. E eu encerro essa aula com uma imagem bem emblemática, né, no bloco Gênesis, quando Satoshi Nakamoto, no dia 3 de janeiro de 2009, fez a mineração do primeiro bloco do Bitcoin. Na época, né, estava pagando 50 Bitcoins por bloco minerado, uma quantidade bem significativa, e ele deixou uma mensagem bem emblemática, né, no qual a chanceler, no caso da Inglaterra, estava indo ao resgate do segundo banco. Era naquela época quando ocorreu uma grave crise financeira em 2009, quando teve a falência do Lehman Brothers, que eu já falei anteriormente no curso. Então, ali, né, próximo daquela época que surgiu o Bitcoin, essa tecnologia maravilhosa, um dinheiro descentralizado, né? E com isso terminamos essa aula de hoje. Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários, que tanto eu e minha equipe estamos à disposição para poder te ajudar. Eu entrei em mais detalhes da mineração, né? Também teremos mais outras aulas ainda falando do Bitcoin, que é a principal criptomoeda, no qual, na minha opinião, qualquer investidor em criptomoedas tem que ter pelo menos ali, né, uma quantidade significativa em Bitcoin, pelo fato de ser a primeira, ainda ter uma grande assimetria à valorização e, de certa forma, de ser a mais segura. Espero que tenha gostado e até a próxima aula.